Olá, ouvintes da Rádio Mundial. É com grande prazer que estamos aqui iniciando mais esse nosso programa Encontros com o professor Laércio Fonseca. Sempre agradecendo a essa oportunidade à Rádio Mundial por estarmos aqui divulgando a espiritualidade, respondendo às suas perguntas e suas dúvidas sobre espiritualidade. Muito bem, então vamos começar a responder a pergunta de nossos ouvintes, porque o nosso tempo é bastante curto, né? Então vamos lá. Muito antes de conhecer, sobre o processo da encarnação, já tinha uma certa percepção sobre fazer parte de algo maior, uma mônada, que se divida para viver uma experiência em matéria terrestre. Durante minha vida conheci muitas pessoas das quais tive muita afinidade. A minha pergunta é: como ocorre o processo de divisão de uma mônada? E quanto à evolução das partes? Pode-se perder parte da mônada se esta não acompanhar o restante? Esta afinidade que temos com outras pessoas significa que somos da mesma mônada? Bom, talvez você tenha feito um pouco de confusão aí no conceito da mônada, tá? A mônada é você. Eu sou uma mônada, Mônada significa uma. Na verdade, todos nós viemos de uma consciência maior que se dividiu e manifestou-se em planos mais densos até o plano denso da matéria. Tá? Como a mônada se manifesta? Ou seja, você olha o reino dos devas, o reino animal, o reino vegetal, você vê assim, até microinsetos, insetos, peixes, tal, numa quantidade muito grande. Então, cada forma de descida, pega um padrão de consciência lá, vamos supor que esse padrão de consciência, essa horda espiritual, vamos chamar de horda, é mais fácil. Ela vai se dividir para se manifestar num reino deva, num reino vegetal, ou no reino animal. Então, para esse tipo de experiência, ela se divide de uma maneira específica, para poder penetrar nos corpos dos peixes, dos animais, dos pássaros e tudo mais, ok? Quando a horda lá em cima, ela vai se preparar para se dividir em partículas menores e descer ao reino humano, por exemplo, no nosso caso, nós dissemos que essa subdivisão mínima que se dá é a subdivisão da alma humana, que a gente vai chamar de mônada. Então, mônada somos nós. É a menor parte que uma alma pode se dividir para se manifestar no ente vivo. Claro que a mônada humana é diferente da mônada dévica, então, que são experiências paralelas de um processo diferente de experimentação. Cada horda espiritual está vivendo uma experiência diferenciada, mas lá em cima, tanto as hordas dévicas quanto as hordas humanas, elas vão se integrar numa consciência cósmica maior. Tá? É como se todas essas, o reino vegetal, o reino animal, tudo que existisse aí, também fosse parte de nós mesmos, tá? E é parte de nós mesmos. Porque lá em cima, nós éramos uma unidade que nos dividimos para se manifestar em todas essas experiências na galáxia, no universo como um todo. Você tem que pensar em 10 elevado a 13 galáxias. Você tem que pensar em trilhões e trilhões de mundos e trilhões de experiências. Então, só na Terra nós temos uma quantidade imensa de experiências, ok? Então, o universo é uma coisa muito grande, a gente não pode pensar individualmente, que a gente se perde nisso tudo, tá? Então, aí você vai perguntar: professor, e as minhas afinidades, Por que eu tenho afinidade com certas pessoas e não tenho afinidades com outras pessoas? Tá? Isso tem a ver, sim, com muita energia do passado ou com o próprio campo áurico mesmo. Às vezes a pessoa tem um campo áurico vibratório, ela vibra uma energia que ela é mais compatível com a sua energia. Então, quando você está próximo dessa pessoa, essa vibração emitida por essa pessoa te deixa um sentimento agradável, um sentimento harmônico, e você se sente bem junto dessa pessoa, você tem uma afinidade com ela. Agora, se você tem uma outra pessoa que está vibrando numa energia muito diferente de você, às vezes uma energia mais agressiva, mais não sei o que, você não sente muita afinidade, você não vai com a cara dela, você não gosta muito dessa pessoa. Mas isso não tem nada a ver dela ser mônada próxima ou não, tá?
Eu já falei em palestras e cursos de alma gêmea que as almas gêmeas elas se debatem, elas se matam também, e são almas gêmeas, né? São almas de mesmo amor, têm encarnações muito próximas em vidas passadas, mas foram inimigas, que estão se degladiando em muito tempo, e elas acabam se apaixonando, sentindo uma atração pela outra, mas é só você notar quantos casais que a gente observa por aí, que no começo é um amor, é um beijo maravilhoso, é só borboletinhas voando na cabeça, aqueles coraçõezinhos, né? Dá 1 ano, 2 anos, é um puta de um quebra-pau, um se odeia, um quer matar o outro e vai pro cartório, e vai pra separação, aquela briga por bens, pelos filhos e tudo mais, é um ódio desesperador, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que às vezes os nossos sentimentos também se enganam, né? E não é sempre que essas almas que temos sintonia, ela faz parte da mesma morda próxima, vamos assim dizer, porque todos nós viemos de uma mesma horda humana para se manifestar aqui na Terra. O que acontece é o seguinte: essas hordas, grupos de almas que se dividem e vai num planeta, por exemplo, desce num planeta, e uma outra horda humana desce em outro planeta, elas podem ter essas diferenças evolutivas, né, de experimentação. E quando essas hordas se aproximam e se juntam no mesmo planeta, por exemplo, porque na Terra nós temos hordas de todo quanto é lugar misturadas aqui, esses graus evolutivos dessas hordas vai fazer com que elas tenham bastante, vamos assim dizer, choques de conflitos, choques de ideologias, choque de graus evolutivos, de percepção da natureza e de tudo mais, e isso dá um conflito muito sério, tá ok? Mas somos todos seres humanos, vindos de uma mesma horda, vivendo experiências diferenciadas na superfície de um planeta, de um mundo. Ok? Então é bem por aí, ok? Então vamos continuar com a próxima pergunta de nosso ouvinte. Professora, já tive contato, mas gostaria de perguntar sobre uma raça da qual nunca ouvi nenhum ufólogo ou espiritualista comentar. Tive 2 projeções onde tive contato com eles. São bem estranhos, com um olho só, mas não são maus, ou pelo menos não foram maus comigo. Gostaria de saber quem são. Olha, na casuística ufológica, talvez você não estudou direito a ufologia, mas existe sim muitos relatos de seres cíclopes. Tá? Cíclopes é exatamente isso, que tem um olho só na testa. Tá? Não tem 2 olhos, é um olho só. Tá? E que, né, vem sempre, raramente, muito raro, são seres que contatam seres humanos, principalmente na parte física, contatos físicos com seres humanos. Muito mais assim nos paracontactados, ou seja, contactados através da mediunidade, ou através de uma projeção astral, de uma experiência astral, tá? Você passa a contatar esse tipo de ser. Mas ele não é, são seres, vamos assim dizer, raríssimos, não. Eles são raros, mas já é muito descrito também na casuística ufológica, tá? Até em contatos físicos. Relatam, né, contato com seres cíclopes, né? Não muito altos, mas com olho na testa e com características diferentes um pouco da chamada humanoide clássica, né, que é essa simetria humana que nós conhecemos, que são chamados humanoides clássicos, né, que tem 2 olhos, nariz, boca, ouvido, aquela coisa toda, 2 braços, 2 pernas, tal, diferente dos insetoides, diferente de outras raças que são muito diferentes de nós, né? Ok? Então é isso, mas não é raro não é assim muito raro, é raro, mas não é extremamente raro. Então existem descrições da casuística ufológica, sim, tá? Se você fizer uma pesquisa na internet e procurar assim, formologia dos extraterrestres, você vai encontrar um cíclopes no meio dessa história toda, tá? Ok? Muito bem. Bom, olá professor, gostaria de perguntar se os espíritos estão em contagem regressiva para a grande transição planetária. Faz tempo, faz tempo, mais de 500 anos que a Terra já entrou num processo de contagem regressiva para a transição planetária. Veja, nós ficamos quase 12 mil anos aí no planeta sem mudanças nenhuma na sua superfície, né? Se você encarnasse na Terra 5 mil anos antes de Cristo,
depois encarnasse na Terra 1000 anos depois de Cristo, não ia fazer diferença nenhuma. Você não ia notar diferença nenhuma no planeta, nenhuma diferença em nada, né? Somente depois de 1500 é que o planeta começa a sofrer mudanças cada vez mais radicais, cada vez mais profundas. Então é óbvio que nos últimos 500 anos a humanidade e o plano espiritual está se preparando para o grande fim do projeto planetário Terra e a grande transição planetária que nós estamos assim vivendo às portas dela. Todos os acontecimentos dos últimos 100 anos, né, com a chegada de bilhões de almas encarnando na Terra pela primeira vez, isso decreta o fim de um projeto planetário nas características que ele sempre existiu durante 10, 12 mil anos atrás. Ok? Então muita coisa diferente está acontecendo agora, e essas diferenças elas têm um objetivo para acontecer. É uma mudança profunda que o planeta está sofrendo de uma forma muito rápida. Tá? Então a transição já começou, ela já se instalou, ela está caminhando para o grande finale, só isso. Mas todo esse período de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, armas nucleares em massa, tá? Todo o evento da tecnologia nesses últimos 50 anos, isso já é uma mudança extremamente radical que o plano astral proporcionou para a humanidade, para chegarmos num consenso e podemos viver então uma mudança planetária sem precedentes na história da humanidade. Ok? Então é isso. Fique atento que a coisa já começou faz tempo e os espíritos sabem disso. Tá? Muito bem. Professor, eu vou dar uns avisos para vocês de nossas atividades aqui na cidade de Limeira, São Paulo, São Tomé das Letras. Veja bem. Então no dia 3/6, em São Paulo, no espaço Consciência Cósmica, às 19 horas, nós vamos ter uma palestra com o tema Mudras e Mandalas. Técnicas de meditação indiana utilizando mudras e mandalas. Conto com a presença de vocês. E no domingo, dia 4/6, também no espaço Consciência Cósmica, às 10 horas da manhã, uma palestra com o tema Os extraterrestres estão entre nós. E nós vamos estar conversando sobre a presença extraterrestre no nosso meio, e nós vamos explicar como esses extraterrestres estão e participam de nossas vidas, sem que nós percebamos diretamente a sua presença. Veja, da mesma forma que você não percebe a presença dos espíritos e a atuação dele em nossas vidas, você percebe a atuação dos extraterrestres e a sua presença em nossas vidas. Ok? Então é muito importante que isso tenha consciência, que nós tenhamos consciência de o que são, quem são, como são os extraterrestres que estão entre nós. Ok? Muito bem. Bom, já no dia 10/6, que é um sábado, às 16 horas, via internet, online, ao vivo, nós vamos ter um seminário com 4 horas de duração, cujo tema será Médiuns e Paracontactados. Então você em todo o Brasil ou em todo o mundo poderá acessar, assistir esse curso que nós vamos dar para vocês, esse seminário especial com 4 horas de duração, sobre contatos extraterrestres através de médiuns e sensitivos. Tá? Então é muito importante você entender como é que isso funciona e que é uma forma muito mais objetiva e branda de seres extraterrestres entrarem em contato conosco. Tá? Agora, já no dia 15, 16 e 17 e 18, né, de junho, no feriadão aí, portanto, em São Tomé das Letras, no nosso campus avançado, no nosso ashram lá em São Tomé das Letras, nós vamos ter um final de semana com um encontro ufológico muito importante com o tema A Ação dos Extraterrestres em Nosso Planeta. Tá? Então eu conto com a presença de vocês. É só entrar em nosso site. Nosso site é www.laerciofonseca.com.br e você poderá acessar todas essas informações, fazer a sua inscrição, tá? Tirar suas dúvidas. Se quiser ligar para nós no horário comercial para tirar dúvidas também, você poderá ligar, tá? No telefone 19 3441 4086 e você vai tirar todas as informações. Agora, nessas duas palestras em São Paulo, no espaço Consciência Cósmica, anote aí o telefone, é 28273. Ih, eu me enrolei aqui, tá? é 3287 7022. Olha, 3287 7022 é o telefone da Consciência Cósmica em São Paulo para você fazer a sua inscrição, ok? Ok, é isso daí então.
Muito bem, então é isso, pessoal. Estamos conversados, vamos continuar com nossas perguntas e respostas. Professor, quando estiver praticando Tantra de forma individual, eu posso utilizar a foto de uma ou umas pessoas sem erotismo na imagem para vibrar o amor ou a imagem dessas pessoas? Tem que ser apenas mentalizada na cabeça? Então veja bem. Pode. Uma coisa importante, você pode tudo. Você pode até botar a mulher pelada, você pode botar a mulher em poses eróticas, tudo, não tem problema. É o seu universo particular, é o seu mundo particular. É algo que vai te excitar, é algo que vai elaborar uma vibração sexual em você, vai estimular a tua energia sexual. E claro, você ter essa vibração de amor, você ter essa vibração de carinho, tá? Porque sexo e amor juntos, eles criam uma vibração muito poderosa, muito fantástica dentro de nós, tá? Não só uma vibração de interesse sexual, mas uma ligação amorosa, uma ligação afetiva, uma vibração de amor dentro de nós, nessa sua prática individual, se você não tem nenhum parceiro. A fantasia, ela é também tão importante quanto a relação direta, tá? Então você pode sim estar praticando, estar fazendo o controle da tua energia sexual através de uma mentalização, da criação interna de uma fantasia, e você está vibrando este caminho do Tantra. Ok? Não tem nenhum problema, não. Porque no Tantra não existe nada certo nem nada errado nesse conceito de ética sexual, tá? Você vai criar a sua dentro do seu padrão. E nós sabemos que todo ser humano equilibrado, harmonizado, que vibra amor no seu coração, não precisa dessas megalomaníacas que você vê nos filmes eróticos, aí, aquela suruba de 20, tem aquela coisa, né? A gente vê os filmes eróticos que passam aí nos cinemas, nas televisões e tudo mais, né? Não tem sentido isso não leva ninguém àquele ato de prazer fantástico. Nós vamos encarar sempre a sexualidade como algo de uma espiritualidade muito profunda, tá? Eu tenho certeza que a pessoa que é equilibrada, harmonizada, ela vai entrar dentro desse padrão muito espiritual, muito amoroso, e vai vivenciar e vai praticar o Tantra dessa forma extremamente bonita, extremamente harmoniosa e amorosa, ok? Então, é isso sim que você tem que tomar essa consciência. Vamos praticar assim de forma amorosa, e tenho certeza que todas as vezes que nós vibramos amor em nosso coração, nós vamos estar alimentando todo o nosso ser de uma vibração superior, e vamos estar emanando também essa vibração de amor para todo o universo à nossa volta. Ok? Muito bem. Oi, Lalá. Lalá, para quem não conhece, é o meu apelido que todo mundo me chama mesmo, né? Entendo que os espíritos entre si podem se tocar e sentir todas as percepções do plano extrafísico, e que, se encostarem em pessoas encarnadas, por exemplo, as atravessam. Daí que surge minha dúvida: como que eles as atravessam se nesses corpos também tem o corpo astral feito da matéria do plano astral? É legal, né? Boa pergunta muito inteligente. Bom, quando as pessoas estão, veja bem, quando o corpo astral está dentro do corpo físico, ele precisa se adensar para fazer essa operação, tá? Você vê, vocês se lembram quando no filme Nosso Lar, o André Luiz estava lá no plano astral? Depois de muito tempo, 6 anos, ele não estava no umbral, ele estava lá em cima, 6 anos, aquela coisa toda, ok? Tá? E esse espírito, ele fica muito sutilizado. A matéria dele fica muito mais sutil do que aquele espírito que está no umbral. Aquele espírito muito denso, muito pesado, que está no umbral, você vai perceber que ele nem flutua, ele não sabe flutuar, ele não sabe voar, não sabe volatilizar, ele não sabe fazer isso. Então esse espírito, ele tem uma densidade muito maior do que aquele espírito que está no plano astral superior, ok? Então veja bem, duas matérias que têm a mesma sintonia vibratória, de massa, de densidade, elas podem se tocar e sentir umas às outras, ok? E elas podem até interpenetrar em si também, olha que louco. A matéria é tão sutil que essas matérias podem se interpenetrar. E também lá no astral, uma atravessar a outra. Porque a matéria é muito sutil.
Mas existe uma certa dificuldade para atravessar, mas acontece. Então existe uma sutileza nisso também. Muito bem. Então agora, quando você pega esse espírito superior, quando ele vem nesta matéria muito densa, ele atravessa a parede dessa matéria densa. Ele atravessa os objetos. E ele vai atravessar esse espírito mais denso também, com muita facilidade. Porque há uma incompatibilidade de matéria muito grande. Então esse espírito ele é um vazio praticamente para o nosso corpo físico, para a matéria física e para o espírito que está aqui dentro, que ele é muito denso, ele está com uma matéria muito adensada. Tá? Então ele atravessa. Agora, um encosto que está aqui no denso, ele não atravessa, ele nem atravessa a parede, sabia? Você sabia que o encosto denso ele precisa andar, ele precisa abrir porta às vezes, se tiver trancada a parede ele não consegue entrar, ele vai fazer esforço, ele não consegue atravessar a matéria. Tem tudo isso. Vocês vão perceber que se você sair de projeção astral e tiver denso, muito denso, pesado, você não consegue passar o teto, você não consegue passar a matéria. Você precisa estar bastante mais sutilizado, né? Você pode até passar a matéria, mas você vai sentir uma resistência muito grande, uma dificuldade para atravessar a matéria, em relação a se você tivesse mais sutilizado, mais vibracionado. Porque o corpo astral ele tem uma densidade ainda, ele é espiritual, mas tem uma densidade. Você vai ver, agora se você já estiver flutuando, sair do corpo leve, suave, aí você vai passar a matéria de boa. Porque você não é denso, você não é espírito denso. Mas se você for no umbral, você não vai ver nem o espírito voando. Você vai ver nem o espírito volatilizando, que a gente volatizar, que significa o espírito voar. Né? Você não vai ver, você vai ver todo mundo andando a pé, todo mundo cansado de andar. Eles nem, né, alguns nem têm ideia que morreram, só tem uma amnésia, não sabem o que aconteceu e tal. Mas eles não conseguem atravessar as coisas, eles não conseguem nem flutuar. Então essa é a diferença, tá? Então esses espíritos têm dificuldade de atravessar a matéria. Essa matéria umbralina, a nossa matéria é muito densa para eles, tá? Eles têm essa compatibilidade de matéria e esses espíritos não atravessam a gente. Eles não conseguem atravessar o nosso corpo espiritual, tá? Por isso que eles ficam próximos, eles ficam em contato com o nosso campo áureo e vira encosto, vira perturbador, porque o influxo vibratório dele começa a perturbar o nosso campo áurico, ok? Ele começa a interagir no nosso campo áurico, começa a nos perturbar vibracionalmente, tá? Então é isso, tá? Tudo é uma questão de física, tudo é uma questão de física, tá? Nós temos assim, os elementos aqui na nossa atmosfera, por exemplo, você tem gases mais densos que estão bem próximos à superfície. E quanto mais você vai subindo a atmosfera, os gases vão ficando mais rarefeito, mais sutil, de menor densidade. Tá? Por isso que um avião, ele voa a uma altitude muito grande. Quando ele voa a uma altitude muito grande, 12 mil pés, 10 mil pés, ele tem facilidade de voar, ele gasta menos combustível. E também se der alguma pane, ele tem tempo para até cair no chão, ele resolver os problemas e tentar sair do buraco. Então tem vários motivos para ele viajar muito alto lá em cima. Um deles é a diminuição do atrito, diminuição do arrasto do atrito da atmosfera que ele tem que ir lá. Né? Ele tem menos densidade de atmosfera, ele é mais sutil, então ele tem menos arrasto de atrito naquela altitude. Então gasta menos combustível, voa mais rápido até. Agora, se ele voar muito próximo à superfície, ele vai enfrentar uma ventania muito grande, uma densidade de ar muito grande, que vai criar uma resistência do ar nele, maior. Tá? Então, eu estou dando esse exemplo só para vocês verem, né, que quando você está numa dimensão muito sutil, este ar pode interpenetrar o outro com mais facilidade. E os que estão aqui quase não interpenetram. Tá? Então, a explicação científica é basicamente essa. Tá? Porque é aquela história de líquidos não miscíveis, né? Você tem camadas. Nosso planeta, né? O nosso planeta tem camadas sutis. Cada vez os menos densos vai ficando mais para cima e o plano espiritual mais sutil fica lá em cima. E se você tiver uma matéria mais compatível com isso, já fez a expansão, já está compatível com aquela matéria, né? Essa matéria de baixo ela é muito densa para você, mas você tira de letra, passa por ela numa boa. Né? Por isso eu queria contar aquela história do nosso lar para você. Você se lembra daquela moça que ela já estava no nosso lar há algum tempo, mas ela queria descer porque tinha um noivo aqui, porque queria ficar perto do noivo. E os caras falavam, não desce, que vai dar problema. O que aconteceu? O problema foi esse. Ela estava muito sutil. Quando ela desceu,
né, ela não tem o conhecimento, ela começa a se envolver com uma densidade muito grande. Ela começa a captar energias dessa vibração muito densa. E ela não sabe lidar com isso, ela começou a ficar doente. O corpo astral dela começou a entrar em desequilíbrio. Aí ela fica como se fosse tudo ferida, tudo arrebentada, aí ela tem que ser resgatada, trazida de volta, porque ela não sabe lidar com essa densidade. E a história é a seguinte, ó, o espírito, quando ele está lá durante muito tempo, muito sutil, ele não suporta ficar muito tempo aqui na superfície. Por isso que ele volta para lá. Porque ele começa a passar mal, ele começa a viver nessa densidade que ele não curte, que não é legal, não é compatível mais com ele. E ele sai correndo e volta. Então ele vem aqui, fica alguns minutos, no máximo algumas horas, e volta lá para cima na energia mais compatível com ele. Tá ok? Então é isso aí, pessoal. O tempo nosso acabou. Eu desejo a todos muita luz, muita paz. Agradeço aos técnicos que estão aqui na Rádio Mundial, trabalhando conosco para auxiliar essa transmissão. Muita paz a todos, muita luz e até um próximo encontro. Namastê, pessoal.